Pessoal, vamos falar então sobre Boost Control. A gente vai dar diversos detalhes de por que esse Boost Control que a Motec tem, que a gente usa nessa BMW, é totalmente diferente do que outros Boost Controls, outras estratégias que muita gente está acostumado. Em primeiro lugar, a gente olha para a pressão de boost e para a pressão atmosférica, certo? Então a gente sempre faz uma compensação de boost para diferentes níveis de pressão atmosférica. Por que tem isso? Vamos dar um exemplo bem diferente da nossa aplicação. Num carro de Pikes Peak, por exemplo, que é um carro que sai e vai subindo a montanha, você tem uma enorme, mas uma enorme variação de pressão atmosférica durante esse trajeto. E para o motor turbo é importante você ter essa compensação porque você consegue medir a pressão atmosférica e você saber quanto baixou, de maneira que você faz compensações no seu controle PID, mais precisamente no mapa de feed forward desse controle, de maneira que o controle já sabe, olha, minha pressão atmosférica baixou. Se ela baixou, para eu conseguir o mesmo nível de boost que eu queria, eu preciso trabalhar com um duty cycle diferente da válvula. Então ela já faz um controle feed forward, ou seja, antes do PID, ela já faz uma adaptação mais precisa desse controle para que o PID trabalhe de uma maneira bem mais suave, para você garantir esse mesmo nível de boost, mesmo quando a pressão atmosférica está mais baixa. Isso para um carro de Pikes Peak, por exemplo, que não é essa aplicação, você precisa ter um sensor de pressão barométrica, certo? Porque você tem essa variação de pressão barométrica durante a prova. No nosso caso, que é um carro de circuito, a gente usa apenas o MAP, porque a injeção eletrônica ela pega a pressão barométrica na hora que antes de você ligar o motor, então você não precisa ter um sensor BAP, mas a gente consegue fazer esse ajuste fino de variação de pressão barométrica, certo? Então o seu boost control fica sempre muito bem calibrado, independente da pista que você está andando aqui no Brasil, certo? Outro detalhe muito legal é que a gente trabalha com boost. Então, a gente pode, por exemplo, num caso extremo, a gente pode limitar esse boost em função da velocidade do turbo. A gente pode colocar um sensor de rotação ali do eixo da turbina e fazer um controle onde a gente tem essa limitação de boost por rotação do turbo, se isso for desejado. Então, pessoal, aqui é uma tela que a gente usa para a configuração do Boost Control. Vocês podem ver que tem diversas variáveis. O controle PID é bem completo, tá? A gente tem a funcionalidade de ganhos em função, a gente pode configurar em função da rotação e do TPS, por exemplo, criando um mapa 3D para os ganhos. E a gente tem outras vantagens desse controle em relação ao controle normal, certo?